sequência ao tema Direitos do Consumidor, teve a parte 1. Agora nós vamos falar Direitos do Consumidor, parte 2. Nessa parte 2, nós vamos falar especificamente sobre o direito de reparação. Então, olha só. O direito de reparação ele vai ocorrer quando o consumidor comprar um produto ou contratar um serviço e desse produto ou desse serviço se originar um dano. Exemplo. Então, olha só. Um exemplo de produto. Cerveja. A pessoa comprou uma cerveja e bebeu aquela cerveja e às vezes naquela cerveja tinha um componente, isso até infelizmente ocorreu em Belo Horizonte, tinha um produto que não era para estar naquela cerveja. Em função disso até algumas pessoas morreram. Outras tiveram lesões no corpo. Então, ou seja, em função do produto que o consumidor comprou, aquele produto gerou um dano para o consumidor. Ou um dano nele próprio, ou pode não ter sido no corpo dele, mas algum outro dano, né? Alguma consequência que foi danosa para o consumidor. Um outro exemplo aqui, um brinquedo. Isso infelizmente também já ocorreu. Às vezes um brinquedo tem uma peça lá que é fácil a criança retirar do brinquedo e ela tira essa peça e engole. E isso pode provocar uma lesão, né, na criança ou até, infelizmente, a morte. Então, para reparar esse dano, então, o direito de reparação. Qual é o prazo que o consumidor tem para ele poder acionar esse prestador de serviço no judiciário, propor uma ação para reparar esse dano? Então, o prazo é de 5 anos. Esse prazo começa a ser contado a partir de quê? O consumidor ele tem que saber qual foi o dano que ocorreu e quem que foi o autor, quem que provocou o dano. Então nós temos aqui exemplo de serviço. A pessoa foi fazer uma cirurgia. Em função dessa cirurgia, às vezes, na hora da operação, foi esquecido alguma gaze, algum instrumento da cirurgia no corpo da pessoa. E isso provocou sequelas, né, consequências, danos para a pessoa. Então, até saber de quem foi a responsabilidade ali, é claro que do hospital a responsabilidade já está configurada. Então, esse prazo de 5 anos, ele é contado a partir de quê? Da ocorrência desse dano, juntamente o consumidor tem que saber identificar quem foi o autor do dano. Porque às vezes ele sabe qual foi o dano, mas não sabe qual é o autor. Então esses dois critérios são cumulativos. Então só começa a contar a partir do momento que o consumidor sabe qual que foi o dano que ocorreu para ele e qual que foi o autor daquele dano. Então, direito de reparação. O prazo de 5 anos. Agora é importante não confundir aqui com os prazos que nós falamos na aula anterior. Lá são os prazos para reclamar do produto ou do serviço. Aqui em função de quê? Em função do produto ou do serviço, o que aquele produto ou serviço provocou de dano para o consumidor. Então, prazo de 5 anos. Para finalizar, é importante dizer o seguinte, que esses prazos do Código do Consumidor,
Se, por exemplo, o prazo que tem numa outra lei que chama Código Civil, Lei 10.406 de 2002, às vezes o prazo previsto no Código Civil pode ser mais favorável para o consumidor do que os prazos previstos no Código do Consumidor. Então, nesses casos, geralmente a jurisprudência, os tribunais, eles aplicam não os prazos previstos no Código do Consumidor, mas os prazos previstos no Código Civil. Quando o prazo no Código Civil for mais favorável ao consumidor. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que ilustra esse direito de reparação. O que é uma súmula? A súmula é um resumo do entendimento do tribunal. Vão ocorrendo vários casos na mesma situação, então o tribunal ele edita uma súmula, quer dizer, é um texto que resume qual que é o entendimento do tribunal sobre aquele assunto. Então tem a súmula aqui 130, qual que é o texto dela? A empresa responde perante o cliente pela reparação, nós falamos do direito de reparação, de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Então, você vai fazer uma compra num supermercado e vai com seu carro ou sua moto, deixa o carro parado lá. Digamos que seu carro, alguém foi estacionar, seu carro estava em perfeito estado e a pessoa ela acabou danificando o seu carro na hora de estacionar. Arranhou a pintura do seu carro. Você saiu do supermercado, foi para casa e não olhou, não percebeu isso. Então reparem que houve um dano no seu carro, houve um dano. Qual o tempo para você exercer esse direito de reparação? 5 anos. 5 anos. E aí quem vai responder por esse dano é a empresa, é o supermercado. É claro que depois do supermercado, aí o consumidor, você vai acionar primeiro ali a empresa do supermercado. A empresa te ressarcindo por aquele dano, aí cabe à empresa depois cobrar de quem realmente provocou aquele dano. A outra situação é se houver o quê? O furto do seu veículo. Você parou o carro ou a moto no estacionamento e quando você chega para ir embora, o seu carro ou sua moto foram furtados. A responsabilidade aí é da empresa, né, do supermercado onde você estacionou o seu carro ou a sua moto. Então nós falamos de outro direito do consumidor, é o direito de reparação. Então quando houver um dano, ou na prestação de um serviço, ou em função de um produto, esse direito de reparação, quanto tempo o consumidor tem para poder propor uma ação no judiciário.